Darling in the Franxx, um anime que marcou uma grande parcela de pessoas, você queira ou não. Seja por ser conhecido como uma cópia de Evangelion, por realmente quem assistiu, ou aqueles vídeos de dança da Zero Two. Nesse vídeo eu não vou só fazer um resumo da obra, mas eu vou colocar tudo que eu peguei que a obra quis passar, enquanto eu dou minha opinião sobre. Obviamente esse vídeo contém spoilers de todo o anime, então assiste por sua conta e risco. Darling in the Franxx é um anime lançado no ano de 2018, uma obra focada em anime, mas existe uma adaptação para mangá que veio 2 anos depois. E pros nerds que gostam de saber qual nota uma obra tem, Darling tem nota de 7.3 no MDB e 7.2 no MyAnimeList, tendo como estúdios envolvidos a Cloverworks, que fez obras como Bunny Girl Senpai e Horimiya, e One Pictures, conhecida por Your Lie in April, e Kaguya-sama wa Kurasetai, e por último o estúdio Trigger, mesmo que também estava envolvido em Cyberpunk Edge Runners e Kill la Kill. Com um time de peso desse, você espera um anime emocionante e cativante. Mas será que Darling foi mesmo tudo isso? Vamos lá, nós temos o Hiro como nosso querido protagonista, um jovem que adora falar sobre o pássaro de An. É basicamente uma lenda sobre um pássaro de 2 cabeças e um par de asas, que se uma cabeça não funcionar, o pássaro não voa e eventualmente morre. Também uma alusão ao nosso protagonista e o estado mental dele. Os primeiros episódios da obra, eles são bem interessantes, e mesmo que seja o início, também é uma parte crucial para a construção dos personagens, não só do Hiro. E uma característica desse anime é como ele consegue construir um personagem em um episódio, enquanto ele trabalha outros subitamente no mesmo. E assim, os primeiros episódios entregam pra gente quase que tudo que a gente precisa saber por enquanto. O fato do Hiro não saber o que é um beijo, o jeito que a Zero Two se porta, as emoções da Ichigo, não esse Ichigo, essa Ichigo, fazem com que você comece a entender o que tá rolando ali. Eu diria que temos muitos temas e resumir Darling é um desperdício. Hiro tem o seu arco que gira em torno de sua razão de viver, pilotar um Franxx. Agora, o que é um Franxx? Em resumo, são mechas feitos para uma mulher e um homem pilotar, e os pilotos têm como título parasitas. Um depende do outro, necessitando de uma conexão. O objetivo do Hiro foi enfiado na cabeça dele desde mais novo. Ele acredita que não pilotar um Franxx é o mesmo que estar morto, o que revela pra gente a pressão do mundo em que ele vive, ainda mais pra um jovem que não tem parceira. Seu pensamento é imutável a princípio, mesmo depois de conhecer a Zero Two, o ápice da liberdade e selvageria em Darling in the Franxx. Uma garota com seu par de chifres vermelhos e cabelos da cor de uma cerejeira. Livre, sem amarras. Zero Two é o oposto do Hiro. Ela não pensa que seu objetivo de vida é pilotar um Franxx. Ela menciona coisas como fugir com o Hiro, o seu Darling, mesmo que ela acabe dando de ombros e fale que é brincadeira. Por conta da sua personalidade ousada e descontraída, Zero Two é uma anomalia pro Squad 13. Alguém que, além de ser diferente em aparência, também tem uma personalidade que contrasta com tudo que eles já viram. Ela não liga se seus aliados morrem, ela vê a morte como algo inevitável. Por que salvar alguém se essa pessoa já vai morrer? Um cinismo da porra. Isso, misturado com seu apelido Mata Parceiros e rumores, faz com que a líder do Squad 13, Ichigo, se oponha a Zero Two, tanto por conta da falta de consideração pela vida que ela tem e o medo da Ichigo de perder o Hiro, misturado com ciúmes. Sim, a Ichigo gosta do Hiro. Por conta disso, o Hiro e a Zero Two são afastados diversas vezes, como por exemplo no episódio 3, Mitsuru acaba pilotando com a Zero Two. Tudo isso porque o Hiro não era um parasita oficial nessa época, e mesmo com a morte de seus amigos sendo algo iminente sem a ajuda da Estrelitza, Franxx da Zero Two, o pessoal de cima não quis mandar ela e o Hiro. O anime nos mostra porque só o Hiro pilota com a Zero Two. O estado que o Mitsuru se encontra é triste, totalmente acabado. É jogado na nossa cara o valor da vida daquelas crianças. Regras, conceitos criados por humanos para manter uma ideia de ordem. Isso vale mais que 6 vidas humanas, 6 histórias, 6 futuros. E agora chegamos num episódio que com certeza marcou muita gente. O mesmo em que o Hiro e a Zero Two vão contra a Ape, vão contra suas coleiras e algemas, decidindo que eles vão pilotar a Estrelitza e no caminho ajudar seus aliados. Com a Zero Two mostrando feitos que fariam uma grande parte do cast de Tokyo Revengers morrer de inveja, eles conseguem chegar no Franxx. Esse não foi o primeiro ato de desobediência da Zero Two, mas com certeza esse foi barulhento. E pior de tudo, que mostrou o potencial latente da Estrelitza. Mas nem tudo são flores. Até onde você iria para continuar servindo aos seus objetivos de vida? Em autodestruição, talvez? Hiro escolheu arriscar tudo, mesmo que ele morresse pilotando um Franxx, uma mutação incurável chamada saurificação. Ele tá lentamente se tornando um dos monstros que ele pilota para destruir. O Hiro tem a sua temperatura alta, ele tá suando, ele tá sentindo dores de cabeça e no peito. E a propósito, o Hiro não é o único afetado. Zero Two também tem a sua saurificação acelerada desde que ela começou a pilotar com o Hiro. Então a Zero Two tá se aproximando do que é um Rossauro. E se você ainda não percebeu, a Zero Two é metade Rossauro. A vibe de todo o anime muda completamente. A Zero Two começa a agir de forma estranha. Mais rumores envolvendo ela aparecem. É realmente uma construção para um momento que vai ser o pico dentre os 6 primeiros episódios.
o sexto episódio, chamado Darling in the Franxx. E tá ligado, quando o nome do anime é usado como título de episódio, você sabe que vai dar merda. Aqui nós temos o beijo entre o Latifúndio 26 e o Latifúndio 13. Beijo que é uma transferência de energia magma entre latifúndios. Não literalmente um beijo. Contra um Rossauro que acaba conseguindo derrotar Strelitzia e um Hiro que estava tão afetado por conta da saurificação que nem consegue mais pilotar, sendo até considerado morto nesse ponto. Hiro tem seu momento no pós-vida. Ele vê sua antiga parceira lá, e o Hiro parece bem contente e satisfeito com seu resultado. Afinal, ele morreu pilotando um Franxx. Ele vê Zero Two no tal pós-vida, achando que ela ia se despedir, ambos em frente a uma grande árvore. Mas a Zero Two apenas olha pro Hiro com um olhar triste, talvez desapontado, e ela vai embora. Então, o Hiro volta para a realidade. Com uma Zero Two totalmente fora de si, fazendo de tudo para destruir o Rossauro, mas falhando, o Hiro, ele, por mais conveniente que soe, consegue suprimir a saurificação. Toda aquela coisa azul pelo corpo dele some. Mas relaxa, isso é só o começo. Eles conseguem derrotar o Rossauro após o Hiro acalmar a Zero Two, e ele promete que de agora em diante vai ser as asas da Zero Two. Tudo poderia acabar feliz pra sempre, mas não acaba aqui. Vamos com calma, eu sei que foi muita informação, os próximos episódios são mais calmos de certa forma, mas ainda assim eles entregam bastante dos personagens e do mundo em que eles vivem. E eu quero focar um pouquinho neles agora. Após o beijo com o Latifúndio 26, o Squad 13 ganha uma viagem pra uma praia, sendo ideia do Dr. Franxx. Pelo nome, é claro que foi ele quem criou os Franxx, ou pelo menos a ideia deles. Tal praia que tinha uma cidade em ruínas escondida. Por que eu tô falando isso? Acredite ou não, mas lá Kokoro encontra um livro sobre bebês, parto e afins. E se um beijo já é algo desconhecido e um tabu, imagina a reprodução. Obviamente ela mantém segredo de todos. Afinal de contas, em um mundo onde todos obedecem cegamente a uma autoridade, você não pode confiar nem nos seus próprios amigos. Ainda em outros personagens, temos o Zorome. Ele tem uma fixação pelos adultos, que por sinal mora em uma cidade subterrânea depois da aparição dos Orossauros. Mas essa fixação começa a rachar quando ele vê a realidade, quando nós vemos a realidade. Com o Squad 3 indo para essa cidade subterrânea para serem condecorados, o Zorome acaba se encontrando com uma adulta, e a gente finalmente começa a entender o lugar que a gente tá pisando. Adultos usam máquinas para mandar doses de felicidade pro cérebro deles. Casamento é uma desculpa para encontrar conveniência dentro do tédio da existência dos adultos. Reprodução é desnecessária, um tabu. Conexões genuínas e emoções são meros empecilhos, que apenas as crianças têm o luxo de sentir. Esse mundo, um mundo onde intimidade é um tabu, um mundo que silencia amor e afeição, reprimindo-os e silenciando-os com... Bem, não importa. Depois de um tempo, Zorome esquece do seu encontro com a adulta, então vamos continuar. Partner Shuffle, ou troca de parceiros. O 11º episódio do anime. Lembra do Mitsuru? O mesmo que pilotou com a Zero Two e se fudeu legal? Ele desde aquele momento já vinha tendo problemas de compatibilidade com a Ikuno, que é a sua parceira. Ele e a Kokoro testaram sua conexão e eles se tornaram parceiros por conta do desempenho aceitável, com a Kokoro abandonando o Futoshi, o agora ex-parceiro dela. Nesse episódio, a Kokoro ela conquista a confiança do Mitsuru e nos revela algo interessante. O Mitsuru, quando criança, tomou uma injeção de Elixir para ser capaz de pilotar um Franxx. A injeção aumenta a produção de células amarelas no corpo. Elas são necessárias para pilotar os mechas do verso, mas é algo bem arriscado. E se ele não tomasse tal, ele não teria uso para ir. Então ele fez o Hiro prometer que pilotaria com ele caso o Mitsuru sobrevivesse. E o Hiro prometeu. Então, após sobreviver a tal injeção e lembrar o Hiro da sua promessa, o Hiro simplesmente esqueceu. A metade do anime é onde uma grande parte das nossas perguntas são respondidas. Uma visita ao jardim, onde as crianças vivem antes de virarem parasitas. O Squad 13 acaba indo derrotar uns Urossauros, mas tudo vai por água abaixo. Zero Two tá insana. Ela tem a necessidade de matar mais Urossauros. Só assim ela pode se tornar humana e se reencontrar com o seu antigo Darling. E sim, ela tenta matar o Hiro. Só que os poderes de protagonista ativam e o Hiro se lembra de algo. O seu passado, quando bem mais jovem, salvando uma garota de pele vermelha e cabelos da cor de uma cerejeira, ela mal conseguia falar. Mas ele ajudou ela a fugir dali. Nós também temos uma experiência de tudo que o Hiro passou no jardim. Testes e mais testes. O último prego do caixão da reputação da Ape com o espectador. Se você ainda tinha alguma expectativa de algo bom deles. A fuga da Zero Two e do Hiro acaba falhando. E ambos sofrem as consequências de tentarem ser livres. Serem mais do que apenas ratos de laboratório. As suas memórias foram apagadas, mesmo que certas partes ainda se segurassem em algumas memórias e impedissem o apagamento de tais. Lembra da promessa do Hiro e Mitsuru? Eu menti. O Hiro não esqueceu, ele simplesmente teve sua memória apagada. Foi mal.
Então, com o Hiro mencionando seu passado com ela, a Zero Two hesita e ela não mata ele. Os próximos episódios eles são importantes e eu vou pincelar sobre eles ao invés de contar tudo que rola em cada um. Então eu não quero deixar esse vídeo extremamente longo só com informações sobre a lore. Depois de vários rolês entre a Zero Two e o Hiro, temos o Squad 13 tendo que se virar sem seus cuidadores após a retomada do Gran Crevasse, que eu vou citar mais pra frente. Nesse episódio eles têm um gostinho do que é viver de forma independente. Por mais assustador que seja, eles se adaptam e aparentam até preferir a independência ao invés de depender do papai. E a Kokoro e o Mitsuru até chegam a se casar. Toda ideia do Hiro e da Zero Two a propósito. Se você assistiu o anime, você sabe que esse episódio não é o momento mais feliz. A Ip acaba que chega e interrompe o casamento. Os Nine explanaram o Squad 13. Assim, os Nine eles são clones da Zero Two ou algo assim. De verdade, esse pessoal é insuportável. E sim, eu ignorei eles nesse vídeo até agora. Eles aparecem antes disso aqui, tipo, muito antes. A Ip captura a Kokoro e o Mitsuru e o restante do Squad 13 vai para uma safe house estabelecida após a batalha pelo Gran Crevasse. E quando a Kokoro e o Mitsuru voltam, as memórias deles foram apagadas. Eventualmente, temos uma guerra contra os Orosaurus e flashbacks em relação à origem dos Franks, que por sinal eu achei legal e fez sentido, até mesmo dando um significado maior pros Franks do que só uns mecha que precisa de uma mina de 4 e um moleque atrás dela. Um plus aqui rapidinho, a gente tem a revelação de que a humanidade alcançou a imortalidade ao custo dos seus sistemas reprodutores. Agora você sabe do porquê reprodução é um tabu. Antes dessa guerra, o Hiro confronta o papai, até porque depois de ter sido abandonado junto com seu squad, forçados a viver por si, é claro que eles iriam criar presas. Mesmo que alguns ainda estejam incertos sobre mostrá-las ou as perderam junto com as memórias. Para os últimos episódios, a gente tem a revelação de que o papai e outros dois do alto escalão da Ape eram aliens da raça Virme. E nisso, o prelúdio da batalha final já se desencadeia, com os Orosaurus serem, na verdade, uma raça antiga que tentou proteger a humanidade desses Virme. E no fim, acaba que os Virme acabam recuando e voltando para o espaço. A Zero Two teve sua consciência presa na Strelitzia Apus no episódio 21, se eu não me engano. Que, como o nome diz, é a Strelitzia, mas ela é muito mais fodona e maior. Depois de alguns anos, a gente tem um arco final do anime, que gira em torno do Hiro, que por sinal já virou metade Orossauro. Sim, eu te falei que aquela solidificação não ia ficar por ali. Acredite ou não, o Hiro tá indo pro espaço e eventualmente ele entra na Strelitzia Apus com a ajuda dos seus aliados, vagando pelo espaço com a Zero Two em busca de destruir o planeta dos Virme. Mas na hora de mandar o planeta pros ares, ou pro espaço, acaba que o Hiro e a Zero Two têm dificuldades e eles usam uma forma dourada da Strelitzia e explodem uma bomba feita pelos Urosaurus com energia magma da Strelitzia. E assim, os dois morrem, levando o planeta junto. Com tudo isso, a gente pode finalizar e chegar a algumas conclusões. Eu sei que eu pulei muita coisa, mas calma, Calabreso. Primeiramente, o final. Ai, meus amigos, o final. Parece um final que é feito pra agradar todo mundo, mas não me agrada. A explicação dos Franks, eles seguem uma linha que o anime meio que acaba estabelecendo. É biologia e ciência, não é uma energia estranha ou magia. O que faz parecer com que a Zero Two ter a sua consciência presa na Strelitzia Apus ser uma desculpa para encerrar a narrativa dos Virme de forma rápida. O que já é feio, mas fica ainda pior com o Hiro e a Zero Two reencarnando. E olha, não me leva a mal, o problema não é reencarnar em si. Eu tô discutindo a narrativa, não a crença. De qualquer forma, eu não acho que isso, em si, tire o peso do que foi o casal Hiro e Zero Two. Ainda assim, a morte definitiva dos dois seria muito mais impactante. Representando os dois como um só usando o pássaro de ano, no fim já era o suficiente. Ambos eram a metade um do outro e morreram assim. Sobre os Virme, eles soam como uma ferramenta narrativa para finalizar o casal que foi o Hiro e a Zero Two. Essa ideia foi plantada no episódio 20 de eles surgirem do nada e é revelado um episódio depois. Até lá você ainda acha que eles são adultos com certo poder social e não tem nenhum tipo de empatia pelas crianças. São pessoas egoístas e cruéis. O que poderia ter se mantido desse jeito, na minha opinião. O problema não é eles irem pro espaço, é como a narrativa se desencadeou para tal coisa acontecer. Darling tinha potencial, mas decidiu jogar o que poderia ser um final incrível no ralo. No fim, foi legal ver a humanidade abandonando a imortalidade e abraçando a sua mortalidade. Existem muitas coisas que eu ignorei no vídeo,
vídeo, a dinâmica da Ichigo com o Goro, ou Hiro, por exemplo, não por ser ruim, é só que não era relevante no momento, mas sim é uma construção legal. Darlie consegue construir seus personagens, ou uma certa parte deles, de uma forma que fazem eles serem interessantes. O Hiro deixa de ser um cão obediente cego e começa a questionar a Ape mais pro final. A Zero Two tem uma evolução nítida de sua obsessão por ser uma humana para se aceitar. Kokoro e Mitsuru passam por cima do apagamento de suas memórias. Em outro ponto a se ressaltar é como alguns personagens só não são interessantes, como Futoshi e Ikuno, e até a Miko se duvidar. Isso não é um problema por si só, nem todos os personagens precisam ser profundos ou algo do gênero, mas a Ikuno poderia ser melhor aproveitada tanto quanto Futoshi e a Miko, deixando claro que eu não tô chamando eles de irrelevantes. A negligência em Darling é uma das coisas que me chamou a atenção. É muito conveniente que um papai que é adorado pelas crianças, sem elas nem pensarem que ele pode ser a porra de um alien. Brincadeira, não dá pra chegar nessa conclusão sem usar alguma coisa antes. É o papai que nem mesmo vai pessoalmente assistir os seus filhos em seus momentos mais importantes, simplesmente usando um holograma. A liberdade é um tema recorrente e é a única coisa que a parte de espaço faz bem. Ela mostra a liberdade que o Hiro e a Zero Two finalmente atingirão juntos. Também temos o que poderia ainda ser interpretado como negligência, mas parece ser uma alusão ao nosso mundo. Lembra da batalha pelo Grande Crevasse que eu falei que eu ia mencionar mais pra frente? O papai joga crianças em uma zona de guerra para batalhar contra seus inimigos. E se necessário, ele sacrifica essas crianças sem hesitar. Até mesmo sacrificando o latifúndio, se isso significar que a vitória vai ser alcançada. Só familiar, né? Eu também gostaria de ressaltar uma das coisas que mais me encantam nesse anime, que são suas OST, ou Original Soundtrack. As músicas. Elas são maravilhosas. Kiss of Death tem uma vibe gostosa e também tem uma letra que se liga bastante com a plot do anime, com menções à perda de controle, sentir gosto de um outro alguém e, obviamente, o nome da música, Beijo da Morte. A minha interpretação é que se fale sobre o estado do Hiro no seu processo de virar metade Rossauro, ou também seu momento final com a Zero Two. A experiência que a Torikago muda ao decorrer do show, de essa música é foda, pra chorar enquanto ela toca, mas que carrega o que as crianças sentem sobre seus papéis, até porque são elas que cantam. Eu poderia ficar uma grande parte do vídeo só falando sobre as músicas do anime. Se você é fã, vale muito a pena revisitar. Elas são nostálgicas, emocionantes, que têm ligação com momentos tristes, felizes, mais puxados pro slice of life, ou até mesmo épicos da obra. Facilmente elas podem te deixar olhando pro nada e pensando no que essa obra foi pra você. Eu diria que é um dos pontos mais fortes do anime. E sobre a segunda temporada? Bem, eu sinto muito te informar, mas a segunda temporada nunca vai lançar. Eu sei, é triste, mas apesar do final, que é um divisor de águas, Darling in the Franxx é uma obra fechada e que não dá oportunidade para uma continuação que não seja forçada. Claro que um remake, um remaster é possível, mas as chances são quase que nulas. Pega Tokyo Ghoul, por exemplo. No fim, Darling foi o primeiro anime que eu assisti. Esse anime sempre vai ter um lugar especial no meu coração. Apesar de que o final não me agradou, a mensagem que ele quer passar ainda tá ali. O casal que foi o Hiro e a Zero Two me marcou de certa forma. Mesmo Darling não sendo o melhor dentre os animes, ele foi o que me mostrou um casal que nem mesmo a morte separou. E pra finalizar, você abriria a mão das suas emoções e vínculos por uma vida infinita, porém entediante?